Olá, irei narrar uma apresentação elaborada por mim mesma, aluna da Uninove, e requerida pelo meu professor de modelagem de dados, Douglas Souza. Meu nome é Daiane e estou aprendendo assim como vocês. Então, qualquer erro, qualquer divergência que encontre nas informações, peço desculpa, pois esse é um trabalho solicitado pelo professor, valendo nota, então, automaticamente plausível a erros. Então, vamos lá. Trabalho sobre normalização de dados. Na própria apresentação que elaborei, tentei resumir e explicar de forma mais objetiva possível todas as informações que fui buscar conhecimento, que são a normalização de dados, a F1, a F2 e a F3. Então eu vou ler os slides, que todos eles têm instruções elaboradas por mim mesma, que são os resumos, e todo o texto que eu consegui resumir e elaborar, eu também coloquei no slide. Então vamos lá. Normalização de dados. A normalização é o processo de organizar os dados em um banco de dados. Isso inclui criar tabelas e estabelecer relacionamento entre essas tabelas de acordo com as regras criadas para proteger os dados e para tornar o banco de dados mais flexível, eliminando as redundâncias e dependências inconsistentes deste banco de dados. Resumindo, a normalização de dados nada mais é do que otimizar e direcionar as consultas e alterações para suas respectivas tabelas de forma mais prática. Existem três formas normais para aplicarmos, onde ao final da apresentação você entenderá que não é tão difícil assim, pois usamos diariamente, sem ao menos perceber do que se trata, no nosso dia a dia no trabalho, quando precisamos fazer algum planejamento de gastos, esse tipo de coisa. A comparação que eu utilizei, basicamente, é com as planilhas do Excel, porque é uma visão que nós temos de forma mais facilitada o que seria essa diferença entre fórmula normal 1, fórmula normal 2 e fórmula normal 3. Comparação. Para quem atua com planilhas em Excel, consegue visualizar e entender de formas mais dinâmicas para que realmente serve a normalização de dados dentro de um banco de dados. Como já disse, vou exemplificar relacionando as planilhas de Excel. Peguei um exemplo referente a controle de locação de equipamentos, onde qualquer, ou poderia ser qualquer outro tipo de objeto, a sua escolha. A seguir, você encontra uma tabela sem nenhum tipo de normalização de dados, onde consta uma coluna para código de pedido, uma coluna para código de cliente, uma coluna para cliente, código do equipamento, equipamento, endereço do cliente, telefone do cliente, prazo de locação, quantidade, valor do equipamento e subtotal. Como informei na tabela acima, não há nenhum tipo de normalização de dados, onde dificulta bastante, por exemplo, saber o valor total que o cliente Leroy Merlin locou de equipamentos, ou quantos notebooks i5 foram locados de forma rápida. Vamos começar a normalização de dados utilizando a tabela acima como base. Na primeira forma normal, elimine grupos repetidos em tabelas individuais. O que significa isso? Significa que você vai localizar numa tabela enorme com dados extremamente desorganizados, quais produtos, quais grupos ali você poderia retirar e criar uma outra tabela. Crie uma tabela separada para cada conjunto de dados relacionados. Identifique cada conjunto de dados relacionados a uma chave primária. Aí está um exemplo da primeira fórmula normal aplicada, onde eu consegui extrair duas tabelas daquela tabela onde estava a desordem, onde não estava organizado como nenhuma forma normal. Sobre a tabela que recebemos sem aplicação de normalização de dados, extraímos dela mais duas, onde realizamos os seguintes procedimentos. Criamos tabelas para cada grupo que havia na tabela inicial, deixando assim de forma mais organizadas as informações e sem repetição em uma única tabela. No uso diário, em tarefas, por exemplo, de escritório, usadas com Excel, esse procedimento é bastante utilizado para quem normalmente utiliza o PROC-V. Por quê? Para que possamos realizar consultas utilizando esta fórmula, a gente precisa direcionar as buscas
para uma tabela específica utilizando uma chave, que no próximo slide eu vou explicar melhor, porque automaticamente essa utilização é feita diariamente. Então você acaba nem percebendo que você utiliza a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Utilizada em banco de dados, você utiliza no Excel. Segunda forma normal, criar tabelas separadas para conjuntos de valores que se aplicam a vários registros. Relacione essas tabelas com uma chave externa. Na segunda forma normal, você vai nada mais do que otimizar as tabelas. Você vai pegar as tabelas, separar elas por conjuntos de valores que se apliquem a vários registros. Por exemplo, você vai pegar o nome do produto, retirá-lo e deixar apenas o código, porque o nome do produto você pode localizar na tabela de produtos. Vamos lá ao exemplo para explicar melhor. Vejam a segunda forma normal aplicada. Diferente da primeira forma normal, onde separamos por grupos dados da tabela, na segunda forma normal separamos as informações para que não haja redundância. Por exemplo, não precisamos deixar a descrição do equipamento, pois essa informação já existe na tabela equipamentos. E se precisarmos saber sobre o que se refere, é só buscar pelo código, na mesma forma para clientes. Criamos também uma nova tabela para prazo de contrato, onde incluímos uma chave externa para que possamos vinculá-la com outras tabelas. Criamos a tabela pedidos para que possamos juntar todas as informações necessárias, se baseando em chaves externas para que não haja redundância de informação. A segunda forma normal nada mais é do que a otimização das informações, como eu havia dito, onde relacionamos as tabelas com chaves externas para que não precise inserir as mesmas informações em vários registros. Terceira forma normal. A terceira forma normal só pode ser aplicada após estarmos já na segunda forma normal. Assim como na segunda forma normal, só pode ser aplicada após concluirmos a primeira forma normal. Então, na terceira forma normal, basicamente iremos eliminar os campos que não dependem de uma chave. São campos que dependem de um atributo que não seja chave. Como pode ver no exemplo abaixo, na própria tabela de pedidos, nós extraímos a coluna ou o campo subtotal. Que esse campo, o subtotal na verdade, não depende de nenhuma chave primária, pois ela depende apenas do campo quantidade relacionado à tabela de equipamentos e valor do equipamento, que também está relacionado a equipamentos, automaticamente não dependendo nem do código do pedido, nem do código do cliente, muito menos do código de locação. Conclusão. Primeira forma normal, aplicada para identificarmos os grupos que contém na tabela e criarmos tabelas específicas para estes grupos. Segunda forma normal, otimização das tabelas criadas, onde conseguimos incluir atributos apenas pela chave externa, sem necessidade de descrição ou informações que possam ser repetitivas e redundantes. Terceira forma normal, aplicada para retirar aquele campo que não tem vínculo com as chaves externas, que depende apenas de um outro campo não chave. Voltando às comparações com o Excel, as três formas normais são aplicadas diariamente para quem utiliza tabelas e relatórios. Para explicar a fórmula PROC-V, você precisa que haja uma referência em todas as tabelas que está usando para coletar as informações, no caso, a chave externa, que a partir dela você consegue vincular 2, 3, 4, quantas tabelas quiser em uma só, mais simplificada e objetiva. Fontes que eu utilizei para aderir ao meu conhecimento. O AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Uninove, arquivos de apoio ao aluno Uninove, site da Microsoft e site Wikipedia. Obrigado a todos que tiveram a paciência de ouvir este vídeo e espero que tenham gostado.